Hoje o tema da mensagem é Mães do Avivamento. Já consegui alguns parceiros aqui, parceira no amém. Mães do Avivamento. O pastor Paul Yong Cho, depois, mais tarde, ele chamou-se Davi Yong Cho. Ele disse que mudou a sua unção e ele mudou seu nome. Parece que essa liberdade eles têm lá na Coreia do Sul. E Deus deu para ele uma visão. E Deus mostrou para ele uma igreja gigantesca. Ele que tinha sido curado da tuberculose. Ele que morava numa favela e já tinha sido desenganada, já cuspia sangue. Ele que foi visitado e teve uma manifestação do Espírito Santo na sua vida. E um dia, ele, com a visão de Deus no coração dele, Deus disse para ele assim, porque ele estava tendo resistência com os homens da igreja. Os homens da igreja não queriam aceitar a visão do grupo familiar. E ele começou a conversar com os homens, e os homens, não, mas não é bem assim, na nossa cultura não funciona, E Deus falou com ele, fale com as mulheres da igreja. E aí ele fez uma reunião com as mulheres da igreja e compartilhou a visão que Deus tinha colocado no coração. E na cultura deles, então, como as mulheres lá não tinham livre expressão, ele decidiu e recebeu da parte de Deus que as mulheres precisavam também, como que de uma carteirinha dele, né? E daí ele deu para elas um tipo de não um boné, mas algo para colocar na cabeça. E ele disse para elas assim, quando vocês colocam isso na sua cabeça, vocês estão debaixo da minha autoridade e vocês podem trabalhar e pregar a palavra de Deus, porque vocês estão debaixo da autoridade. E assim começaram a trabalhar. E o resultado dessa reunião é que se tornou a igreja referência sobre grupos familiares no mundo todo. É uma igreja que reúne mais de 1 milhão de pessoas. Imagine só. Num domingo fazem pelo menos 7, porque o espaço deles não é grande o suficiente. Então, durante a semana tem culto e grupo familiar. Eles são conhecidos pelo monte de oração e provavelmente as mulheres levaram na frente. E o monte da oração funciona porque as mulheres receberam no ventre delas a visão. E aí você percebe a força que as mulheres têm. O propósito que Deus colocou nas mulheres, elas têm no ventre delas isso, que é o útero. Isso quer dizer, o que é no natural, também é no espiritual. O que acontece no físico já demonstra na capacidade que Deus coloca dentro de uma mulher. No natural, você coloca uma semente na vida dela, e o que acontece com aquela semente que ela colhe? Gera um filho ou uma filha. Ela pega aquela semente, acolhe ela, e durante 9 meses no seu interior, ela não só prepara fisicamente aquela semente e multiplica ela dentro dela, mas emocionalmente ela vai trabalhando aquela semente dentro dela. E espiritualmente, a mãe que é temente ao Senhor vai trabalhando em sua oração aquela criança, e quando ela concebe, ela vem abençoada, saudável e tocada em sua alma e em seu espírito. É impressionante a capacidade que as mulheres têm quando você dá para elas uma semente. E o que elas conseguem fazer? Você dá para elas um prédio, e ela faz daquele prédio, que nós chamamos de casa, um lar. Um lugar de descanso, de conforto, um lugar de paz e segurança. Você dá para a mulher uma semente, uma palavra. E você dá para ela uma visão, e ela reproduz aquilo de uma forma extraordinária, transformando em seu ventre, por meio das suas orações, por meio daquilo que
aquela semente vai gerando dentro dela e ela entrega algo muito maior, muito mais belo, muito mais precioso. E para alguns homens isso pode ser assustador, mas para outros é uma oportunidade tremenda. Quando você, homem, recebe algo de Deus, entrega a semente para a sua esposa. Entrega a semente para as mulheres que lhe acompanham. E veja o que Deus vai fazer por intermédio delas. Minha mamãe, ela foi a maior investidora na minha vida. Desde a minha geração, mas ela começou a orar. Ela começou a orar por avivamento. E essa semente está aqui dentro até hoje. A expressão de avivamento que Deus tinha colocado no coração dela. E ela com as suas irmãs da igreja oravam por avivamento. Elas percebiam que Deus queria fazer algo maior. E esses dias alguém me perguntou, pastor, o que é avivamento? E cada um responde de uma forma. E nessa madrugada o Senhor começou a falar comigo sobre avivamento de novo. Toda manhã eu digo, Senhor, eu desejo avivamento. Desde os meus 17, 18 anos, eu aprendi a orar de joelhos e a orar por avivamento. O que é avivamento? Aí você olha para os 5 ministérios, o pastor Marcos vai dizer, avivamento é quando as pessoas leem a Bíblia e gostam de estudar. Quando a gente diz, vai ter o seminário da verdade liberta, enche a sala de pessoas sedentas, me ensina, me ensina, me ensina. Isso é avivamento. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, ele desperta em nós um desejo de aprendizagem, desejo de conhecer os caminhos de Deus. O pastor Carlos vai dizer assim, avivamento é quando a gente vai lá na rua junto com a Edelândia e vai lá fazer um culto como fizeram ontem à tarde e vai abençoar pessoas, ganhar pessoas para Jesus, celebrar as pessoas. Quando as pessoas se entregam a Jesus, uau, avivamento. Aí você vai perguntar ao pastor Werner diz, avivamento é santidade. Avivamento é quando pessoas se posicionam e andam em retidão diante de Deus. Um homem, uma palavra, íntegros. Como nós vimos hoje na devocional junto com Jó. Jó, Deus chamou ele de homem íntegro. Homem que Deus dá um elogio direto. E hoje a gente leu lá que Jó, ele cuidava do que falava. E a integridade começa na fala. No profetizar corretamente. Isso é avivamento, quando todos profetizam. Aí você vai perguntar ao pastor Herman, o que é avivamento? Ele vai dizer, avivamento é quando as pessoas se amam, se cuidam um do outro, quando as pessoas se reúnem no grupo familiar, quando pessoas oram juntas, quando pessoas investem financeiramente uma na outra, quando pessoas cuidam e protegem uma a outra. Isso é avivamento. Perguntar para um apóstolo o que é avivamento? É quando todos se unem debaixo de uma visão e trabalham todos nesse mesmo propósito, trazer e manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Tocar as pessoas com todo o reino de Deus, com tudo que o reino de Deus traz, fazer o céu chegar e se manifestar dentro da nossa casa. A sua casa, a manifestação dos céus, a sua casa é um céu na terra. Esposas, por gentileza, deem um amém, aleluia. Mães do avivamento. E tudo que resume em avivamento, o que eu li e percebi já, quando o avivamento vem, a gente se reúne, tem prazer de reunir-se. O avivamento vem porque a gente se reúne em torno da glória de Deus. As cadeias ficam vazias, a violência diminui, a justiça social se estabelece num lugar, porque as pessoas começam a se ajudar e se cuidar um do outro.
A droga não tem mais espaço, porque em vez de se reunir para fumar um baseado, se reúne para orar e ler a Bíblia. Avivamento é a manifestação da glória de Deus. É a glória de Deus tocando a sua, minha vida, nos envolvendo de uma forma extraordinária, que quando você passa no supermercado e vai fazendo compras, aquele espaço fica cheio da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus. Como Charles Finney, quando ele chegou para fazer uma visita numa tecelã, onde, como é que diz, onde tinham costureiras, né? Ele só entrou naquele ambiente, as costureiras começaram a chorar, de arrependimento, começaram a confessar os seus pecados, receberam Jesus, começaram a fazer reuniões de oração para abençoar aquela empresa. O avivamento é algo extraordinário que Deus tem gerado no coração das pessoas. E hoje, mulheres, o Espírito Santo quer lhe engravidar. Hoje o Espírito Santo quer lhe tocar de uma maneira tão profunda e manifestar o Espírito Santo na sua vida, para você receber a semente do avivamento no seu ventre. Maria, quero te convidar a ir lá para Lucas 1, momento em que Maria foi tocada pelo Espírito Santo. E encontramos ali a história dela. Ela de repente escuta assim: alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. Alegre-se, mulher de Deus, o Senhor é contigo. Alegre-se, o Senhor é contigo, mulher de Deus, isso. Alegre-se, diga uhul, diga aleluia. Alegre-se, porque o Espírito Santo tem olhado para você e visto em você uma joia preciosa que Ele quer usar nestes dias. Mães do avivamento, mães que geram avivamento e que manifestam avivamento. E o anjo começa a conversar com ela, que ela vai engravidar, e como que a maioria ficou em silêncio, Maria também arregalou o olho, epa. E Maria faz uma pergunta: e aí, como é que eu posso cooperar com essa palavra que você está me dando, que eu vou engravidar? E o anjo diz para ela, eu quero convidar você, esse é o versículo de hoje, Lucas 1, 35, e respondeu o anjo, Gabriel, né, que estava ali com ela, e diz o quê? Virá sobre ti o Espírito Santo. A minha tradução diz descerá, eu gosto dessa expressão, descerá sobre ti o Espírito Santo hoje, mulheres de Deus da Comunhão Cristã Shalom. E o poder do Altíssimo te cobrirá. Aqui diz, te envolverá. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Minha tradução diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há a nascer será chamado Filho de Deus. Maria, ela é uma moça preciosa, adolescente provavelmente, ou saindo da sua adolescência. Ela recebe essa visitação e ela recebe essa palavra. E ela responde no final, no versículo 38, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu estava falando da minha mãe, quando eu recebi o chamado, e ela
orando por avivamento, e ela percebeu que eu fazia era um dos que seria a resposta da oração dela. Eu disse para ela: mãe, eu entendi, voltando num grupo familiar, em vez de buscar meu pai, busquei minha mãe. Interessante, né? Eu me sentia mais segura para falar com ela. Muitas vezes os meninos são assim mais com as mães, né? Chegam mais e as meninas mais com os pais. Mas eu fui conversar com a mãe: mãe, eu entendi o meu chamado. Eu quero me preparar para ele, quero fazer um treinamento. E da influência da liderança que eu tinha entre os jovens, o irmão que era o pastor ali, o Hermann Janssen, ele tinha estudado na Alemanha, e como muitas vezes o líder de jovens ele traz esse impacto assim, eu fiquei impactado com ele com uma coisa do conhecimento de Bíblia que ele tinha. E ele falava bem dessa escola, disse: então nessa escola que eu quero estudar. Então quando eu recebi o chamado e conversei com ele, e eu fui falar com a minha mãe, eu disse: mãe, eu quero me preparar naquela escola. E ela disse: tá bom. Ela orou comigo e eu vou falar com o pai então. Aí ela se tornou intercessora junto ao meu pai. Ela foi e conversou com meu pai disse: que beleza. Ele tinha tido um chamado assim também, de ser pastor. E quando ele foi falar com o pastor dele deu risada dele, viu, Bob? Por quê? Meu pai era muito brincalhão. Não vou te levar a sério. Você? E quando ele viu isso vindo na minha vida, ele disse: beleza. Só que dinheiro, como meu pai, normalmente os homens são, né, já foram para a maquininha, disse: então, por questão de dinheiro, ele vai estudar aqui na cidade, não vai estudar lá na Alemanha que ele quer estudar. Onde já se viu? Nunca entrei no avião, agora meu filho vai entrar. O aeroporto Afonso Pena aqui, ele tinha que subir na pista, né, e até lá era diferente. Na época era um acontecimento alguém viajar de avião. E meu pai disse: vai estudar em Curitiba então. E não sei, talvez seja cabeça dura minha. Eu disse, e a mãe disse: o pai disse ok, mas é para estudar em Curitiba. Aí disse: então eu não quero. E ela continua sendo a intercessora. Aí a conversa terminou. E ela deve ter tomado um tempo, foi um mês e pouco. Ela deve ter intercedido por mim diante de Deus e também diante do meu pai. E depois de um mês ou tanto, eles vieram conversar comigo e disseram: fechou. Nós vamos conseguir. E vamos investir. Aí Deus fez os seus milagres financeiros. Ao ponto de meus pais, inclusive, poder fazer reforma da casa, enquanto me sustentavam lá. Colocou 6 famílias para investir na minha vida. Uma mãe do avivamento é assim, ela investe, ela ora, ela busca, ela não se cansa, ela insiste. Ela, como Maria, está disponível para o agir do Espírito Santo e diz: Senhor, me usa. E persiste, e persiste, e persiste. Nesses 3 anos, eles inclusive foram abençoados de poder me visitar, fazer parte da formatura lá na Alemanha. E o que era o sonho do meu pai se tornou realidade, e eu me tornei um trampolim, porque o sonho dele era visitar a Alemanha. O sonho de vida dele. E ele pôde ir lá me visitar para viajar e fazer parte da formatura. O avivamento é um presente que Deus dá, e Ele dá por semente. Ele dá por algo simples, como nessa manhã, falando para você que Ele quer lhe engravidar, as mães da Comunhão Cristã Shalom, as mulheres da Comunhão Cristã Shalom com avivamento. Colocar na sua vida semente
da visão da intimidade com Deus, a semente que diz ser como Jesus e servir como Jesus, a semente que diz há um tempo novo nos dias que nós vivemos, há um tempo de avivamento diante de nós, e as mulheres são chaves, as mulheres se levantando na igreja dizendo: nós vamos acolher essa semente e vamos dar de volta o avivamento sobre a face da terra. Vamos, como Maria, dizer: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em nós a sua palavra e manifeste o avivamento sobre a face da terra, traga o céu sobre a face da terra e manifeste trazendo bem para todas as pessoas, tocando da criança ao adulto, trazendo paz, trazendo sobre a nossa nação tempos de avivamento, de refrigério, tempo de justiça social, tempo de favor, de restauração de vidas, tempo de livramento, de mortes, de chacinas, de faxinas, do que queira que aconteça ao nosso redor. É tempo de avivamento, é tempo de nós recebermos essa palavra e começar a orar. Aviva-nos, Senhor. Traz um novo sopro de vida sobre nós. Usa-nos para manifestar o reino de Deus. Aqui estão as mães do avivamento. Aqui estão, e você pode dizer: quem sou eu? E Deus diz: bem-aventurada é você entre as mulheres. Quem sou eu? Diga simplesmente, Ele diz: alegra-te, muito favorecida. Você é favorecida pelo Senhor, é favorecida em ouvir essa palavra, é favorecida em receber essa palavra hoje como uma semente no seu coração e dizer: sim, Senhor, aqui estou, vou fazer parte dessa história. Bendita é a mãe que não vê na igreja uma concorrente, mas que vê na igreja uma parceira para cuidar dos filhos. Que não deixa nenhum evento, nenhum almoço do Dia das Mães lhe tirar de vir para a igreja e trazer a família para a igreja. O sonho de uma mãe é ver os seus filhos servindo ao Senhor Jesus, juntos adorando ao Senhor. Que privilégio ver o filho adorando ao Senhor. Que privilégio ver um filho proclamando a palavra de Deus. Que privilégio é ver uma família unida em casa, em oração, dando as mãos à mesa e orar. A igreja é parceira da família, a família é parceira da igreja. E quando não sabemos o que fazer como família, nós simplesmente dizemos: vamos orar. E o avivamento se instala. Porque quando você ora com a família, o céu se abre. O céu, você não sabe mais, será que o céu desceu? Ou a gente subiu para o céu? O que aconteceu? O avivamento se instala quando nós oramos e estamos juntos. Mães do avivamento, vamos nos colocar em pé, por gentileza, e vamos orar ao Senhor. Peço que a equipe suba aqui. Esse é o momento de você, em especial das mulheres, vocês já receberam a sua oração pelo Dia das Mães. Mas há uma palavra de Deus nessa hora para você. Eu peço que os homens intercedam agora para suas esposas. Que os homens intercedam pelas mulheres presentes aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos focar no que o Espírito Santo falou nessa manhã e está falando ao nosso coração. Você que está em casa, acompanhando, deixa as coisas um pouquinho de lado e se volte a esse tempo de oração. Obrigado, Espírito Santo, por cada uma das mulheres desta casa, que são as incubadoras do reino. O Senhor que fez no natural, faz no espiritual, também faz no natural, usando as mulheres para projetos extraordinários, trazendo as mulheres para o centro da atenção nesses dias,
a maneira espetacular que o Senhor as fez e as capacitou. Senhor Pai, nós te exaltamos e engrandecemos o nome por cada uma das mulheres presentes. Te engrandecemos, ó Deus, pela grandeza, pela riqueza, pelo cuidado do Senhor sobre cada uma das mulheres. Muito obrigado, Pai. Recebe o louvor e a gratidão em nome de Jesus. Obrigado, Pai. E nessa hora, Senhor, Espírito Santo, por gentileza, o Senhor que habita em cada uma dessas mulheres, peço que o Senhor venha sobre cada uma delas agora, assim como o Senhor estava ao lado delas, trazendo elas para Jesus, assim como o Senhor está nelas, se movendo e testificando a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, peço que o Senhor venha sobre elas nessa hora e as cubra com a Tua presença. E separe, Senhor, cada uma destas joias preciosas debaixo do Teu amor, como o Senhor fez com a Maria. Senhor, faça com cada uma dessas mulheres aqui presentes, as que nos acompanham pela internet. Nós as abençoamos da mesma forma. Recebe agora, nessa hora, o toque do Espírito Santo. Mulheres, eu peço que vocês não cantem nessa hora, mas que vocês simplesmente recebam nessa hora. Homens, eu peço que vocês cantem, e cantem de fôlego forte, de fôlego firme, celebrando e manifestando essa canção sobre as mulheres da casa, em nome de Jesus.